Eu fiz aquela reunião na primeira aula, primeira e segunda, na qual eu resumi aquela ordem cronológica do pensamento da autoridade. Eu falei que assim como vocês estão aqui, todo o pensamento da hospitalidade, eu só sei se é excelência, agora eu vou concentrar que na conclusão de fazer outra atividade, certo? Então, todo o pensamento da hospitalidade, nós temos algumas, posso dizer, algumas feridas, lembra? Algumas feridas do pensamento relacionado ao que construiu o pensamento da hospitalidade. Dentro dessas feridas, nós temos alguns comportamentos de algumas pessoas que acabam mudando ainda mais a hospitalidade. Eu falei de alguns países, algumas regiões, falei de alguns períodos. Eu quero começar a demonstrar, mas eu vou um pouquinho para frente e eu volto para trás. Eu gosto dessas maluquices. Eu já uma clareada para fazer com vocês. Certo? Então, o que acontece? Nós vimos que após a famosa Revolução Industrial, após a Revolução Industrial, o que aconteceu? Nós tivemos lá em 1875, correto? Lembra disso? Nós tivemos a separação entre, vou vocês verem, tá? Simples, aqui não. Os Olimpíadas aqui do curso público, na área de lazer, cara, você não está indo, tá? Eles são cursos de trabalhar na rotina, essas coisas. Fácil, ninguém sabe. Então, nós tivemos, após a Revolução Industrial, a separação entre o local do trabalho e o local do lazer. Significa que nós tínhamos o mesmo local que nós tínhamos a obtenção do lazer, nós também trabalhávamos. Eu até dei um exemplo do campo, da roça, alguns parentes de vocês, meus avós, que tinham lá o porquinho e as possibilidades deles, não precisavam viajar, ou seja, sair do local em que estava habituado para outro para viver lazer. Tá? Então, mesmo das festas, esses eventos, eram todos realizados naquele próprio lugar. Hoje você tem que sair de casa para ir para o evento, tem que sair de casa para fazer turismo, sair de casa para ter lazer, sair de casa para ver entretenimento. Entendeu? Sim, não? E também estou cuidado a ver vocês. Por que eu tive a separação entre trabalho e lazer? Que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, no ambiente urbano. Ou seja, no ambiente urbano, eu preciso escapar daquela loucura, daquela selva de terra. Não tem uma música, não? Distância. A gente não quer só comida, a gente quer fazer, diversidade. É isso. Então, a gente não quer só trabalho, comida, ir para casa e vir para nacional. A gente também quer sair, a gente quer ir no teatro, a gente quer ir no cinema, a gente quer cultura, a gente quer estudar, a gente quer. Não nos desenvolvermos como seres humanos melhores. E para ser melhor, escolher coisas diferentes, temos sempre buscar o quê? A fuga do simples. Ó, a fuga do simples. Ou a fuga para o simples. É a diferença. Certo? Então, até que eu expliquei para vocês a questão do domínio base, do ócio criativo. Ou seja, é importante eu sair do meu local habitual e desligar, para recarregar o bateria. Aí eu dei o exemplo dessa empresa, Google, a Apple, etc. Certo, pessoal? A pessoa trabalha nessa coisa, ela tem uma liberdade para fazer o que ela quiser. Isso é ótimo, criativo, bem já avançado, bem já moderno, digamos assim. Então, pessoal, lá em 1848, voltando mais um pouco no tempo, nós tivemos o Stendhal. O que o Stendhal fez? O Stendhal, ele foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio lazer e turismo, e turista, certo? Então, o que esse cara fez? Começou a entender que o cara que saía do local habitual para outro local e permanecesse ali mais de 2 ou 3 dias, hoje em dia, mais de um dia que você pernoita, até 365 dias, você é turista. Qual que era a característica desse turista? Era uma pessoa que, eu acabei de falar, sair do local habitual para outro que não era habitual. Em 1900, eu já falei que
século XX foi um século interessante para o turismo, porque ele está fazendo mulheres, transporte, tecnologia, etc. No século XX, após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o que nós tivemos? Nós tivemos a incremento de tecnologia, de transporte, de possibilidades. O mundo nunca esteve tão em paz, ou seja, sem guerra, assim, a violência caiu drasticamente após esse ano, 1950, 1945, após 1945, após 1950, após os Estados de Israel, 48, etc. Ou seja, após essa década, os Estados Unidos surge aí como uma potência do turismo, mas principalmente relacionado a isso aqui, ó, turismo de massa. Que é isso? O pessoal do mercado também meme, isso? Não. O turismo de massa é quando as pessoas viajam em grupo, olha que interessante, viajam em grupo, ou em charters, ou as pessoas viajam em grande quantidade para um determinado local. Qual foi a cidade mais visitada no ano passado no mundo, por exemplo? Londres. Tá? Bateu o Paris pela primeira vez. Isso não chega a ser um turismo de massa. O que é um turismo de massa para vocês entenderem e ficar mais próximo da nossa realidade? As pessoas no Natal, no Novo, saem das casas dela em São Paulo, interior do interior paulista, descem a Anchieta, descem, e o que acontece? Chegam até a praia, antes disso pega aquele trânsito terrível. E aí quando chega na praia, falta água, falta pão, falta tudo. Local para comer, a comida antes era boa, devido à grande quantidade, a comida fica ruim. Ou seja, isso aqui gera inflação, especulação imobiliária, isso aqui gera pouca qualidade. Isso daqui gera padronização. Gera padronização. Isso aqui gera principalmente isso daqui, impacto. Pessoal, no 1950 você tinha dois tipos de produtos. Por exemplo, se pensar em geladeira dos Estados Unidos, tinha uma cor que era branca. Então, se você pensasse em carro, tinha 4, 5 modelos, tinha muitas opções como nós temos hoje. Ou seja, padronização, pouca quantidade, inflação, impacto. Aqui surgem os famosos outros pecados. Aqui surgem, embora vocês vão ver lá que já existia, os famosos pacotes, né? Quem que gosta disso aqui? Pacotes turísticos. Pessoal, o que é um pacote turístico? Pacote turístico é quando eu entro em contato com empresas de transporte, certo? Hospedagem e alimentação. E eu faço um acordo com essas empresas me dão um desconto enorme, porque eu vou levar uma quantidade enorme de pessoas para aquele local. Começou lá em Santo André uma famosa agência chamada CDC. Vocês conhecem a CDC? Garanto que você ou farinha deve ter a CDC, certo? Então o que acontece? Eu sou o Yuri, eu sou o dono da CDC. A Vilma, ela é dona de um restaurante lá em Porto Seguro. O Cláudio é dono de uma companhia aérea. O Ale Anderson é dono de uma empresa que faz os tours. O turismo marinho executivo dentro do Porto Seguro. Eu entro de acordo com eles, falo assim para quem tem hotel. Seguinte, olha, eu vou te garanto que eu vou ter. Vou te dar uma taxa de ocupação de 80% ao longo do ano no seu hotel. Ah, se me garante. Então, quando você faz desconto? Aí, se a diária é 500, ele abaixa para 300. Eu garanti para ele essa taxa de ocupação. Eu compro já todas as vagas do hotel dele. Quando eu compro todas as vagas do hotel dele, o que acontece? Para ele, ótimo, é garantido. Não vai ter população, não vai ter lançado na cidade. O que acontece? Ele vai estar feliz. Vai estar 30% das vagas preenchidas. Transporte do avião, e alimentação. Sabe esses postos da vida em dia, quando você vai viajar no local, faz acordo com o restaurante? Ele leva o preço, ele come de graça, não sei quem come de graça, a mesma
coisa, só que uma grande escala. Isso é o famoso pacote turístico. Quem começou? Foi lá no Thomas Cook lá atrás, lá nos Estados Unidos, com esse famoso turismo de massa, popularizou. Isso é turismo de massa. É tudo isso daqui, mais pacote turístico, ou seja, mais grande quantidade de pessoas viajando para um determinado local. Isso é turismo de massa. Bem, o mais importante para você pensar aqui, pensando na nossa realidade, pessoal, existe turismo de massa hoje? Claro, a gente vai para você. É um modelo de gente, ainda mais para a classe média, abaixo. Aí é para a nossa classe, digamos assim. Nós adoramos isso aqui. Porque nós não conhecemos outro tipo de turismo, que seria aí o turismo alternativo. Quando eu conheci o turismo alternativo, eu disse maconheiro, não é isso? Não, nada a ver com isso, né? Porque é alternativo de outro. Nada disso. Turismo alternativo significa todo aquele turismo que é o contrário daquele modelo vigente que, antes de mais nada, impacta demais. É isso. Isso é o turismo alternativo. Então, é um turismo que busca a contramão do turismo de massa. Se você é um cara cruel, ou uma cara cruel, vocês já pensaram uma coisa. Peraí, professor. Pós-guerra, os países precisavam padronizar os itens, porque a gente estava assim, não lembro que eu falei da associação. Quando eu colocar uma data para vocês, você tem que bater o olho nessa data, porque tem várias vertentes. Tem que ter bastante. Isso tem a ver com o Brasil, isso tem a ver com o presidente, como era o presidente na época, como era o presidente na época, como era isso, como era isso. Não. Aí o que acontece? Em 1968, se você quiser chamar do ano que não acabou, quer que está no caso daí, o ano que não acabou, legal? Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, você vai saber que aqui surge, por exemplo, um relatório Brundtland. Não sei se você lembra disso. Brundtland. Você vê na internet sendo errado. Brundtland, o relatório Brundtland, que faz o trabalho, né? Que faz as primeiras ideias, os princípios, uma palavrinha que se ouve muito, se chama sustentabilidade. Ou seja, a sustentabilidade tem que estar apoiada em um tripé, certo? Que é social, econômico e ambiental. Certo? Ou seja, todo tipo de empreendedorismo, todo tipo de atividade, de indústria que eu tiver, eu tenho que pensar nesses três. Ou seja, a minha atividade está gerando sucesso nessas três vertentes. Você tem o primeiro pensamento. Depois vem o cara, você quer saber quem tem que beber na fonte? Se você quer beber na fonte disso, é tanto o relatório Brundtland quanto o Ignacio Sachs. Sachs é o pai aí da sustentabilidade. Ou seja, se você quer entender um pouquinho sobre sustentabilidade, você quer abrir uma empresa que pense em eventos verdes ou eventos sustentáveis, tem que estudar esses dois caras. O relatório Brundtland, que é um relatório, e o Ignacio Sachs. Perfeito, crianças? Agora, o que mais que é extremamente importante para vocês entenderem em relação a isso aqui? Por que surge então o turismo de massa e por que surge depois o turismo alternativo? Olha que interessante o que eu falei para vocês, tem tudo a ver. Olha que maravilha. Pensem assim: o pensamento vigente de uma época acaba moldando toda a indústria dos serviços, acaba moldando todos os serviços, ou seja, o pensamento do entretenimento daquela época. Aqui houve uma abertura, uma nova abertura após a Segunda Guerra, para o lazer, para o pensamento. Nós devemos então esquecer um pouco isso aqui, ter prazer. Só para ter lazer, nós temos que decifrar, é algo extremamente novo. Na Segunda Guerra, produzir, eu transfiro esse pensamento das vidas, eu transfiro esse pensamento de produção para o turismo de massa. Quanto mais pessoas no meu local, ótimo.
Crianças, lembra que eu falei sobre impactos? Ó, pensa você, o seu pai tem uma... Seu pai é ótimo, né? O seu pai tem um hotel lá em Tiradentes, em Minas Gerais. Certo? Ótimo. E aí o seu pai tem um hotel e ao longo do ano tem mais ou menos 50%, 60% de ocupação. Chega lá a época do carnaval, bomba. 80%, 90% de ocupação. Certo? O seu pai é ótimo. Perfeito? O seu pai pode aumentar o preço. Se o seu pai fazer um pão de queijo legal, como ele vai ter que fazer muito pão de queijo, o que acontece com a qualidade do pão de queijo? Vai cair, vai natural, você faz muito, você vai no restaurante, o restaurante é ótimo. Pode ser quando está cheio de restaurante, o que acontece com a qualidade da comida? Cara, isso é uma coisa ou dois. Então o seu pai vai ter que fazer um esquema de padronização, o seu pai vai ter que aumentar o preço para reduzir a quantidade de pessoas comprando pão de queijo, ficando um pouquinho maior. Só que os impactos que aquela população, aquela horda de pessoas que vão até o carnaval, o que elas fazem? Xixi na parede, sexo no meio da rua, xingam as pessoas que estão na cidade, são mal educados as pessoas que trabalham no turismo lá e que moram nos Tiradentes. Lembra dos impactos psicológicos, da capacidade de carga, etc. Tudo isso é um padrão que o turismo de massa gera. Aí surgem os famosos resorts, ou turismo de massa. O que os resorts fazem? Eles pegam todas as características de uma cidade e acabam com ela. Pensem comigo assim, ó. Eu chego. Você já foi naquele famoso clube médio? O famoso clube mediterrâneo? Chiva, tal, nada também, vocês conseguem. Você parcelar bonitinho, parcelamento em vezes, ou supermercados, tudo isso é turismo de massa. Turismo de massa, antes de eu entrar no clube médio, turismo de massa, não tem ensino superior, é da classe média para baixo, não tem consciência ambiental, não sabe os impactos que pode gerar, não faz coleta seletiva, enfim. Esse é o turismo de massa. Turista alternativo, tem ensino superior, viaja sozinho ou em pequenos grupos, não viaja em grandes grupos, viaja mulher, mais um filho, no máximo mais um filho. Tem uma renda elevada, classe B ou A. Tem uma baita de uma consciência ambiental, respeito ao ambiente. Professor, turismo alternativo, que alguns chamam de turismo sustentável, turismo ecológico ou até ecoturismo, que é uma variaçãozinha disso aqui. É só no verdinho? É só no matinho? Não. Turismo alternativo eu posso fazer em cidades também. Ecoturismo também faço em cidades. Então o que acontece? Surge isso aqui por que surge o turismo alternativo. Lá na década de 50 e 60 surge esse modelo de resort all inclusive. Nossa, a galera adora all inclusive, né? E aí foi uma vez. Tudo incluso. Tudo incluso. Ou seja, eu não preciso sair do resort. Eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, eu tenho janta, lanche da tarde, eu tenho arco e flecha, eu tenho cavalgada, eu tenho piscina, eu tenho passeio para meus filhos, eu tenho guia, eu tenho meus filhos que eu ensino, tem um monte de coisa. Então, se eu for no clube médio no sul da França, é a mesma coisa se eu for no clube médio na Bahia, se eu for no clube médio em Porto Alegre, eu não vou errar. Sabe quando você viaja lá para a Arábia Saudita, você viaja para a China, você viaja para o Japão, você viaja para os Estados Unidos, você não sabe o que você comer, o que você vai comer. O que você come? Você come McDonald's. Por quê? Porque o Big Mac é igual a todo lugar. Muda 0, alguma coisinha no gosto. A Coca-Cola muda mais o sabor. Agora o McDonald's é a mesma coisa. O sabor é o mesmo. Você sabe o que você vai ter, não há surpresa. E quando você está lá em grupo, com um monte de gente, seu filho, sua mulher, sua criança, seus filhos chorando, etc. Você não quer engano, você quer aquilo que você está acostumado. O clube médio é a mesma coisa. Mas olha que contrassenso. Para que viajar para o sul da França, sendo que
E lá no sul da Bahia, eu tenho um hotel igual, com as mesmas características, é porque o atendente é lá francês, por isso que você quer lá. Então, o que acontece? As pessoas acabam uma deterioração do lugar, das características do lugar. Então, o que tudo isso, ou seja, as pessoas não têm contato com a cultura local. Lembra que eu falei do social? Social quer dizer que eu desenvolver um empreendimento em que eu tenha benefício para a cultura local, o social. Econômico também, mas ambiental e social primordialmente. Então isso aqui não dá, porque quando eu contrato lá para o resort, eu contrato lá para organizar o evento do resort, eu não vou contratar da 320, eu vou contratar de 800, porque pressuponho que naquela região você não tem capacidade para organizar um preço. Ah, mas você fez MBA na FIA, você fez faculdade na UB, é isso que são pré-requisitos. E isso é um pensamento estudante, é um pensamento antigo, é um pensamento arcaico. Surge então lá em 1978, olha que interessante. Eu falei de uma alternativa em relação aos maconheiros. Aí eu paro aqui e falo assim, mas quem deu voz a essa geração foram justamente o movimento hippie. Olha que interessante. Não naquela vida convencional, que eu até brinquei que tem a gente jornal nacional. Certo? Chega nacional, de forma. Aí o que acontece? Esse pensamento aqui, ao incluir, era dessa época aqui. Só que nessa época, pós-guerra, olha como o pensamento da sociedade, de algumas pessoas específicas, mudam completamente o comportamento de uma geração. Aí que tá, você está dentro de um momento histórico, como vocês estão agora em 2014, e pensar qual que é o que está regendo o meu pensamento. Qual é a tendência do meu pensamento? Porque eu sei que o curso de massa surgiu e existe até hoje, e um modelo que você ouviu falar em 2000, que é de sustentabilidade, já existe aí há 40 anos. Então, como que eu moldo o pensamento de uma sociedade, como que eu moldo o pensamento para a organização, por exemplo, de lazer nessa época? Então, o que eu quero que vocês façam?